Aleluias, glórias ao Senhor. Pode dar um aplauso ao Senhor, nosso Deus. Se assente, por favor. Meu Deus do céu. Meu Deus. Em Lucas capítulo 7, nós temos 4 marcas de um intercessor. 4 características de um intercessor. Rapidamente, eu quero meditar com você nisso. E a gente ora e se despede para amanhã continuar. Amanhã será tremendo também. Feriado, uma bênção. Está aqui amanhã. Lucas capítulo 7, a partir do verso 1, é a história daquele centurião que tinha um servo doente. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, e já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai; a outro, vem, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Que Deus nos abençoe em mais essa palavra. Amém? Bem, o centurião romano, ele não era judeu, mas ele tinha temor de Deus. Inclusive os líderes judeus tinham muita consideração por ele, porque ele, que tinha um cargo importante, que tinha recurso, havia ajudado muito na construção da sinagoga de Cafarnaum. Quando você vai em Cafarnaum, todo ano a gente tem ido lá, a gente visita a sinagoga de Cafarnaum, o que sobrou dela. Aliás, em março do ano que vem, vamos, se Deus quiser, estaremos em Cafarnaum. Num dos dias você poderá estar lá. Alguns irmãos aqui já estão decididos aí. Quem sabe você vai poder estar em Cafarnaum e na sinagoga, da tal sinagoga, no que sobrou dela. Um dos lugares que a gente visita lá. Os emissários do centurião foram até Jesus, fazendo um pedido. O centurião faz o papel de intercessor. O centurião representa o intercessor. E Jesus é o alvo da nossa intercessão. Como que aquele homem se apresentou a Jesus? Como nós também devemos nos apresentar a Deus. E esse aqui é o caráter de um intercessor, de quem pode ser intercessor na igreja, de quem deve ser. Primeira característica desse intercessor: intercessor é alguém que tem misericórdia do outro. Intercessor é uma pessoa que tem misericórdia. Você sabe que misericórdia é um dom, é uma capacitação. Tem pessoas que não têm misericórdia, que não têm compaixão, chegam a ser duros de coração, chegam a ser insensíveis.
Uma pessoa dura de coração, insensível, não tem como ser intercessor, porque ele não se compadece do outro. Compaixão é você participar da dor do outro. Misericordioso é você se compadecer da dor do outro. É uma coisa que você sente no seu coração. Biblicamente, é uma coisa que você sente nas entranhas. Nas entranhas. No intestino. Mexe com você por dentro. Na Bíblia, compaixão tem a ver com as entranhas. O que é entranha? Intestino. Porque você sabe que intestino é nosso segundo cérebro. Nunca ouviu falar isso? Tudo o que você sente reflete no seu intestino. Preso demais, solto demais, constipado, às vezes até com um nó. Não falam de nó nas tripas. Morreu de quê? De nó nas tripas. Nunca ouviu falar de gente assim. Então, compaixão na Bíblia é você sentir um reflexo na sua barriga, no seu ventre. Pois tem gente que não tem isso, que não tem compaixão, que não tem misericórdia, que não está nem aí para a dor do outro. Esse não é intercessor. A primeira marca de um intercessor é a capacidade de sentir misericórdia, é a capacidade de se condoer pelo que o outro está passando. Irmãos, aquele centurião, por que ele mandou chamar Jesus? Porque ele tinha um servo, mas ele amava aquele servo, e ver o servo tão doente, ele estava movido de compaixão pelo servo. Então ele intercede, usa o prestígio dele, move os líderes de Cafarnaum para influenciar em Jesus. Ele queria o socorro de Jesus para o servo, porque o sofrimento do servo lhe incomodava. Isso se chama compaixão, misericórdia. Para você ser um intercessor, você tem que se compadecer, tem que ter misericórdia, tem que se importar com o que o outro sofre, com o sofrimento do outro. Que Deus coloque isso, nos faça sensíveis ao sofrimento dos outros, à necessidade dos outros. Sim ou não, amigo? Sim ou não? Que Deus ponha essa compaixão em nós. Claro. Então, pessoas que participam desse ministério de intercessão, elas têm essa sensibilidade, essa compaixão. Que você seja assim também. Segunda, inclusive há um texto na Bíblia que eu vou usar amanhã, porque todo intercessor é um sacerdote. Intercessão é o ministério do sacerdote. E amanhã eu vou dizer que Jesus estabeleceu a igreja onde todos devemos ser sacerdotes. E o que é um sacerdote? É um intermediário entre o povo e Deus. É um intercessor, é uma pessoa que intercede em favor do povo de Deus. E Hebreus capítulo 5, verso 2, fala que para ser sacerdote, uma das características do sacerdote, Hebreus 5, 2 fala assim: ele é capaz de se compadecer. O sacerdote tem que ser alguém que se mova por compaixão. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Sacerdote, diz Hebreus 5:2, é uma pessoa que se compadece de quem é fraco, se compadece de quem é ignorante, se compadece de quem caiu, porque ele mesmo sabe que ele também é sujeito a fraquezas, então tem compaixão. Você, como sacerdote, precisa ser um intercessor. E para ser sacerdote, ser intercessor, a gente tem que ter compaixão. Amém ou não amém? Segunda marca de um intercessor, fé.
Ora, aquele centurião, além de ter compaixão, ele creu que Jesus ia resolver o problema imediatamente. Em nenhum momento ele teve dúvida de que faltasse em Jesus poder para resolver o problema do seu servo. Se Jesus liberasse uma palavra, se Jesus quisesse, o servo seria curado. Então, fé. Ei, irmãos, aquele homem tinha tanta fé que em Lucas 7:9, Jesus disse para a multidão: eu não encontrei ninguém em Israel com tanta fé como esse homem. Eu não encontrei nem em Israel alguém com tanta fé como esse homem, o centurião. Então, Jesus mesmo reconheceu, testificou que aquele homem tinha fé. Para ser intercessor, você tem que crer que o Senhor pode tudo. Que Ele pode, que se Ele quiser, que se Ele vier, se Ele liberar, se Ele falar, se Ele se mover, está resolvido o problema. Fé é fundamental. Terceiro, para você ser um intercessor, além de compaixão e fé, você precisa ter também humildade. Tem que ser uma pessoa humilde, quebrantado. Você tem que ter uma índole de servo. Veja que aquele centurião podia ser uma pessoa cheia de soberba. Afinal de contas, ele era a autoridade romana. Mas ele se humilha diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor pise na minha casa. Jesus viu que aquilo era humildade de verdade. Às vezes você conversa com uma pessoa e você percebe que a humildade é falsa. Quando foi a última vez que você percebeu uma pessoa falsamente humilde? Sabe quando? Hoje eu percebi uma. Humildade falsa. E é feio. Mas aquele homem era humilde de verdade. Tinha motivo para se achar, mas não se achava nada. Eu não mereço nem que o Senhor entre na minha casa. Você fica aí, entra na minha casa, entra na minha vida, senta na minha mesa. Está vendo como você não tem? Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Isso deixou Jesus apaixonado. Elogiou o homem. Olha, para a gente ser intercessor, a gente tem que ser humilde. Porque Deus vai falar coisas, Deus vai mostrar coisas, Deus vai revelar coisas. Falta de humildade vai estragar tudo. Tem que ser humilde, tem que sempre se lembrar de que você não passa de um servo. Servo. Diga, eu sou servo. Eu não passo de um servo. Eu não mereço nada. Tudo é graça de Deus. Amém ou não amém? Eu não mereço nada, tudo é graça de Deus. É graça de Deus. Tudo é graça de Deus. E quarta característica de um intercessor. Então, primeiro, qual é mesmo? Misericórdia, compaixão. Segundo, fé. Terceiro, humildade. Anota aí que nem a minha esposa, por favor. E quarto, autoridade. Para você ser intercessor, você tem que orar com autoridade. E ele fala com Jesus sobre autoridade. Eu sou um homem de autoridade, eu sei o que é autoridade e eu sei da tua autoridade. Então, para você ser intercessor, você precisa entender o que é autoridade. E eu pergunto para você, o que é autoridade? A mesma palavra na Bíblia para autoridade é a palavra para poder. Poder é autoridade é poder. Cada um tem a sua esfera de poder. Pois um intercessor precisa ser uma pessoa de poder, de autoridade, e exercer essa autoridade, que nos é outorgada por Deus. 4 marcas que um intercessor precisa ter. Em Lucas 7:8, o homem diz: o Senhor tem a autoridade. E eu sei, eu entendo o que é autoridade. E uma palavra tua resolve meu problema, porque o Senhor tem autoridade para isso.
um intercessor precisa entender e exercer a autoridade, na esfera que Deus nos concede a autoridade. Sim ou não? Amém ou não amém? Então, 4 lições para você levar para casa do que é ser intercessor. Sim? Amém? Muito bem. A Bíblia diz que Jesus também é intercessor. Que Jesus é intercessor. E hoje Jesus é intercessor, Jesus é sacerdote. E hoje eu estava estudando o texto de Mateus 16. Ontem a gente falou da parte em que Jesus falou das chaves que Ele deu para nós do reino, e que a gente liga e é ligado lá, desliga e é desligado lá no céu. A gente tem a autoridade para exercer, e a oração é uma dessas chaves. Depois que Jesus Cristo ministra essa palavra, Ele fala para os apóstolos que Ele tinha que ir para Jerusalém para morrer. Ele diz claramente que Ele precisava ir para Jerusalém, e em Jerusalém Ele morreria, claramente. E a partir daquela revelação lá em Cesareia de Filipe, Ele começa a falar com frequência sobre Ele morrer. Mas Ele fala também que Ele ia ressuscitar. Os apóstolos não gostavam dessa conversa, eles não entendiam e não gostavam, tentavam não guardar essas palavras. Mas da primeira vez que Jesus falou, e todos eles ouviram, um dos apóstolos, Pedro, se expressou. Se você olhar Mateus 16, verso 22, eu já fiz referência a esse texto tantas vezes, porque eu imagino a cena. Mateus 16, 22, Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. É assim que está escrito na versão NVI da Bíblia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor. Então ele falava para o Senhor: nunca, eu vou morrer em Jerusalém, nunca, 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 Senhor, nunca. Isso nunca te acontecerá, está escrito na sua Bíblia. E ele não falou uma vez, a Bíblia diz: Pedro começou a repreendê-lo. Então isso durou algum tempo. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Para de ficar frustrando a gente. Para com essa conversa. Pega um Shabá, descansa, toma um vinho bom. Aí no verso 23, olha o que está escrito: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Então Pedro falando: nunca, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus está ouvindo: nunca, nunca, Senhor, não fale mais isso. Nunca, morrer em Jerusalém de jeito nenhum. Nós estamos contigo, não vamos deixar. O povo está contigo, todo mundo te quer. Nunca, isso nunca vai acontecer. Nunca, não fale isso, jamais isso. Aí Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. 100 vezes que eu preguei sobre isso, eu disse: Jesus expulsou Satanás de Pedro. Hoje, depois de 100 anos, quase, que eu estudo, não, pelo amor de Deus, vão achar que eu tenho, depois de tantas, hoje eu entendi, uma diferente. Jesus vira para Pedro e diz: Satanás, para trás de mim. Não é isso que está escrito aí? Satanás, para trás de mim. O que ele quis dizer com isso? Eu não deixo você ficar com Pedro. Você não vai passar.
Pedro está debaixo da minha intercessão. Eu dou cobertura para Pedro, então fica atrás. Entre você e Pedro tem eu estou aqui. Entendeu? O que Satanás entendeu? Jesus falando, Pedro não entendeu nada, estava expulsando o demônio de mim. Eu falando tão bem, querendo o bem dele, está expulsando o demônio de mim. Na verdade, Jesus estava cobrindo Pedro. Isso é o papel do intercessor. Satanás, você não passa por mim, para trás de mim. Pedro não está sozinho. Ele está falando bobeira. Ele não sabe o que fala, porque ele ainda não aprendeu. Ele não tem a revelação ainda, mas ele é meu, então para trás de mim. Pedro tem quem interceda por ele. Então o papel do intercessor é se colocar. Amanhã você vai aprender os tipos de intercessão. E há um tipo de intercessão que é se colocar entre Satanás e a pessoa. Intercessão é uma arma de batalha espiritual. Você não passa por mim, eu sou o escudo de Pedro. Quer confirmar isso? Se você ler a conversa, tempos depois, em Lucas 22, que Jesus teve. Quando Jesus chamava Pedro de Simão, é que nem quando eu vou falar com Valéria, quando eu quero falar uma conversa romântica, eu chamo ela do apelido que só eu chamo, e que ninguém aqui sabe. Desde que a gente casou, só quando estou eu e ela. Acho que na frente dos filhos, mas agora, quando eu vou ter uma conversa séria com ela, eu digo, Valéria Cardoso, que é o segundo nome, Cardoso Araújo Petri, Valéria Cardoso, não é? Então ela sabe que eu não estou romântico, eu estou legalista. Precisa de intercessor. Irmãos, mas Jesus era assim também, quando chamava Pedro de Simão, era séria a conversa, não era brincadeira, não era para falar de esfirra, porque lá é Arábia perto, tal. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los, para esfregá-los. Peneirar, cirandar, esfregar. Irmãos, o trigo tem que tirar a palha dele. Isso é peneirar. Mas o trigo tinha que ser esfregado. Num sistema que eu já vi lá, naquele, como é que chama lá onde fica o salo? Yad Hashimona. Então Jesus diz, sabe como a gente faz com o trigo, para tirar a palha do trigo, e ficar só o trigo que a gente vai transformar em farinha e comer? Satanás quer fazer isso com vocês, esfregar vocês, oprimir vocês, apertar vocês, atacar vocês. Mas eu orei por você. E quando você entender as coisas, ajuda seus irmãos. Você não está sem oração, você não está sem cobertura. Então Satanás quereria fazer coisas horríveis, mas eu orei por você. Aí Pedro deve ter lembrado, eu lembro quando o Senhor se colocou como escudo e botou Satanás para trás de ti. Isso é intercessão. Amém, amigo? Que Deus nos abençoe para a gente ter aqui na igreja um exército de intercessores. Pessoas que saibam usar essa chave da oração, mas também da intercessão. Os 3 tipos de oração: pedir, buscar, bater. Pedir, se consagrar a Deus e interceder. Amanhã nós vamos falar especialmente sobre o ministério da intercessão, que é uma ferramenta poderosa na batalha espiritual. Mas para você ser um intercessor, tem que ser como Cornélio.
cheio de compaixão, humilde, cheio de fé, está debaixo de autoridade para exercer a autoridade. Amém, amigo? Intercessor rebeldinho, que não respeita a autoridade, não consegue ser escudo para ninguém, não. Vamos orar então, terminar? Meu Deus do céu, que pena. Podia ficar até meia-noite. Que bênção, hein? Vamos orar então, Senhor? Ai, meu Deus. Vamos orar. Levanta sua mãozinha santa. Oh, meu Deus. Peça ao Senhor que lhe abençoe, porque você quer ser um intercessor. Meu Deus, a tua igreja, ela tem um projeto que o Senhor nos confiou, um projeto extraordinário. Mas para isso nós precisamos de um exército de intercessores. O Senhor nos deu as chaves, mas que adianta a chave ficar na gaveta? Temos que usar as chaves. E a oração, o clamor, a intercessão é uma chave poderosa que nós queremos usar. Pois nos abençoe. Continua, Senhor, falando conosco. A gente vai para casa agora, mas faz a gente meditar nessas palavras tão poderosas que a gente recebeu ontem e hoje. Faz a gente refletir e faz a gente aplicar isso nas nossas vidas. Faz essa palavra entrar no nosso espírito. E que amanhã o Senhor nos prepare para nós termos aqui um momento muito especial. E sairmos aqui aprendendo como ser intercessores na obra do Senhor. Por favor, leva-nos em paz, guarda-nos debaixo da tua mão de poder, seja conosco na noite, seja conosco no dia de amanhã, que o Senhor nos traga a todos nós, e quem mais o Senhor quiser que faça parte desse treinamento, desse congresso, que o Senhor traga, por favor, em nome de Jesus. Amém, amigo? Meu Deus, que bênção, que bênção.